Bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening para você que está assistindo aí de casa. Não sei que outro dia você está assistindo. E aí, how are you doing, oitavo? Como é que vocês estão? Da outra vez a gente reviu um pouco do to be, né? E eu prometi para vocês que vocês não iam ficar sem ele, né? Então, hoje a gente vai dar uma olhada no to be no passado e no irmãozinho do to be, como eu falei, o there to be, que é o verbo haver. Quando você diz que há alguma coisa, que existe alguma coisa, que tem alguma coisa, o verbo em inglês que você usa é o there to be. Então vamos ver como é que isso funciona. Deixa eu passar aqui. Então, simple past, passado simples. Vamos dar uma olhadinha. Mas antes, né? Vale a pena a gente ver de novo, bem rápido, prometo dessa vez bem rápido, o to be no presente. Por que, tio? De novo. É para você lembrar como é ele no presente e comparar com ele no passado, certo? Vamos lá. Então, to bezinho no presente, forma normal dele aqui, ó. I am, you are, né? He is, she is, it is. As formas do singular. Sempre lembrando, o am é exclusivo do I. O are, com esse you, ele se repete aqui no plural. He, she, it usam exclusivamente is. E todas as pessoas do plural usam are. E aqui você tem as formas contraídas, né? As forminhas curtas. Com I'm, your, his, she's, it's, we're, your de novo e their. Beleza? Isso aí pra gente lembrar. Vamos descer. Ok, então, quando você fala do be no passado, você vai usar was no lugar de am e is, certo? E quando você está falando do passado, do are, você vai substituí-lo por were, ok? Então a pronúncia desse aqui was e a desse aqui were, ok? Então aí está ele, bem completinho para vocês. Verb to be past tense, ou seja, o verbo to be no tempo passado. Então a afirmativa, no presente você diria I am, né? Eu sou, aqui você diz I was, eu era, eu estava. Então depois vem you were substituindo are. Vem aqui para o he, para o she e para o it. Os três substituem o is por was também, igual aqui à primeira pessoa, né? O I. Lá embaixo, agora só os plurais. We were, you were, they were. Esses três were substituindo o are do be no presente. Né? Se você quiser comparar, você pode olhar aqui de novo. Am, are, substituído por was e were. Is aqui no meio, substituído por was e was. E aqui o final, esses três were estão substituindo esses três are aqui. Ok? Negativo, só tem que colocar o não. Aonde é que vem o não? Depois do be. Então, aonde era no presente I'm not, aqui vai ser I was not. Ou então você junta, aqui está na forma contraída, né? Na forma curta. Você junta o not com o was, vira wasn't. Então, I wasn't, eu não era ou eu não estava. You weren't, você não era ou você não estava. He wasn't, ele não era ou ele não estava. She wasn't, ela não era ou ela não estava. It wasn't, a mesma coisa, ele ou ela, para não humanos, não era ou não estava. Plurais. We weren't, né? A gente não era ou nós não éramos. You weren't, esse you aqui, lembrando sempre plural, é o segundo you, são vocês. Vocês não eram ou não estavam. Por último, they weren't, eles não eram ou não estavam. Interrogativa, vamos fazer perguntinhas. A regra das perguntas é sempre aquela. Inverte pessoa e
o to bezinho. Então, tá aqui. Ó. No presente, você perguntaria, am I? Eu sou? Eu estou? Aqui você pergunta, was I? Né? Eu era ou eu estava, alguma coisa? Então, was I? Were you? Você estava? Você era? Was he? Ele era, ele estava. Was she? Ela era, ela estava. Was it? Were we? A gente era, ou nós éramos, ou estávamos. Were you? Vocês eram, vocês estavam. Were they? Eles eram, eles estavam. Uma forma de você pegar isso aqui realmente é você ficar repetindo e decorando, seja falando ou escrevendo, certo? Mas a gente não vai se deter muito nisso, não. Vamos para a próxima. Então, vamos ver aqui o there to be. Verbo haver. Tempo presente dele. Singular e plural, afirmativa, negativa e interrogativa, como acontece sempre. Então, para você dizer que há alguma coisa, que existe alguma coisa, que tem alguma coisa em algum lugar, você vai usar no singular afirmativo there is. O there is quer dizer que há, que existe alguma coisa. Eu posso dizer there is a teacher speaking. Tem um professor falando, existe um professor falando, ou há um professor falando. Negativa, vamos dizer que não há. There isn't. Igualzinho como você já fazia normalmente com o be. Nessa parte aqui, você só vai colocar o not junto com o is. Então, there isn't. Não há. Interrogativa. Mesma coisa de sempre. Você volta o bezinho lá para o começo. Ó, esse is fica antes do there. Aí você está perguntando, existe alguma coisa? Is there a teacher speaking? Há um professor falando? Formas singulares. Plural. There are. O lance do there to be é você sempre colocar o there junto do be. Quem são os be? Is e are. Certo? Nesse caso você não vai usar o am. Não existe there am, ok? É só is e are. Então vamos lá. Se eu disser que há professores falando. There are teachers speaking. Há professores falando. Vamos dizer que não há. There aren't. There aren't teachers speaking. Não há professores falando. Are there? Pergunta. Are there teachers speaking? Há professores falando? Existem? Tem professores falando? Beleza. Vamos seguir aqui com as traduçõezinhas. Realmente bastante simples se você pensar nele só como o verbo haver. Eu sempre cito o verbo existir e o verbo ter porque a gente costuma usá-los nesse sentido de que há alguém ou há alguma coisa. Mas se você pensar só como haver, funciona muito bem, é até mais simples. Então, se eu digo there is, no singular afirmativo, eu estou dizendo, na verdade, que há alguma coisa. Negativo, se eu digo there isn't, o que eu estou dizendo aqui, não há alguma coisa. Interrogativa, is there? Estou perguntando se há alguma coisa. Então, há afirmando. Não há negando. Há perguntando. Certo? E no plural, do mesmo jeito. Ficaria, né? There are. Há professores falando, né? Negativa. There aren't teachers speaking. Traduzindo, não há professores falando. E a interrogativa, are there? Há professores falando? Veja que ficou igualzinho singular e plural, né? Funciona do mesmo jeito no português. Bem tranquilo aqui o singular e o plural do there is e there are traduzido. E isso era no presente. A próxima parte que a gente vai ver é no passado. Certo? Simple past aqui para vocês, também para a gente relembrar. Então, there to be, verbo haver no passado, né? Você dizer que havia ou haviam coisas. Então, forma afirmativa singular, there was. O detalhe é, como eu disse antes, só colocar o there junto com o be. Seja was ou seja were, né? Estamos no passado.
Então, estou dizendo que há uma coisa, que havia, perdão, havia uma coisa, there was. Vamos ver aqui a traduçãozinha. Havia. Havia professores falando, ou havia um professor falando, eu diria, there was a teacher speaking. Vamos para a negativa. There was not, ou there wasn't. Né? Você também pode juntar, ok, o passado com o not. Aí fica wasn't, ou então, como tem aqui embaixo, ó, weren't. Então, there wasn't a teacher speaking. Vamos ver em português? Não havia um professor falando. Interrogativa. Was there? Havia? Havia um professor falando? Was there a teacher speaking? Plural. There were. Significa haviam. Então, there were teachers speaking. Haviam. There were teachers speaking. Haviam professores falando. Vamos negar. There were not. Ou there weren't teachers speaking. Não haviam. Aqui, ó. No passado muda um pouquinho, né? O presente era tudo repetido. E por último aqui, interrogativa. Were there? Haviam. Were there teachers speaking? Haviam professores falando? Então, haviam como pergunta, certo? Isso é o there to be, verbo haver no passado. Vamos ver alguns exemplos aqui no simple present, né? O presente simples. É o que a gente normalmente faz. There is a boy jumping. Há um menino pulando. Esse boyzinho aqui, bem feliz da vida. There is not, ou isn't, a boy jumping. Não há um menino pulando. Is there a boy jumping? Há um menino pulando? Então veja que é bem simples mesmo. Agora vamos ver no passado. O menino já não está mais aqui. Está bem clarinho. There was a boy jumping. Havia um menino pulando. Já não há mais. There was not ou there wasn't, que é mais usado realmente, a boy jumping. Não havia um menino pulando. Was there a boy jumping? Havia um menino pulando? Então, as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa do simple past do verbo there to be, certo? Vamos ver agora o plural. Exemplos de simple present. There are boys jumping. Há meninos pulando. O boy pode ser tanto para um menino bem criancinha quanto para mais velho. Você vê aqui que são rapazes, né? Funciona também nesse sentido. Então, há meninos pulando. There are boys jumping. Vamos dizer que não há meninos pulando. There are not ou there aren't. Lembra dessa contração? Boys jumping. Não há meninos pulando. Are there boys jumping? Há meninos pulando? Né? Existem meninos pulando? Passado desses meninos. There were boys jumping. Haviam meninos pulando. There were not, ou então there weren't. Isso aqui é mais diferente, né? Mas é só você lembrar que é were mais not, que não é tão complicado. Então, there weren't boys jumping. Não haviam meninos pulando. Were there boys jumping? Haviam meninos pulando? Próximo. Short answers. Respostinhas curtas. Respostas curtas são maravilha, né? Quem que não gosta de responder com poucas palavras? Então vamos lá. Respostas curtas com to be. Curtinhas com to be. Is the girl watching TV? A menina está assistindo TV? Caso sim, está em verde. Yes, she is. Sim, está. Caso não, aí em vermelho, no, she's not. Não, ela não está. Esse é o tipo de resposta curta que serve para perguntas de sim ou não. Se for uma pergunta de informação, aquelas como quem, quando, onde, porquê, essas não dá para responder assim tão curto, né? Não são perguntas de sim ou não. Mas esse tipo de pergunta é.
né? Então dá para você responder curtinho. Com o to be no passado. Was the girl watching TV? A menina estava assistindo televisão? Caso sim, yes, she was. Aí você só vai trocar o tempo do verbo. Se no presente é com is, no passado vai ser com was, né? Então, yes, she was. Sim, ela estava. Caso não, negativo, está aí em vermelho. No, she was not ou she wasn't. Como é mais comum falar, ela não estava. Agora vamos ver com o there to be, com o haver. Is there a girl watching TV? Há uma menina assistindo TV? Yes, there is. Como eu disse antes, o detalhe do there é você colocá-lo junto ao be. Geralmente, antes do be, né? Então, yes, there is. Sim, há. Caso negativo, no, there is not. Não, não há. Por que é o is, gente? Por que não é o are nesse caso? É o is, porque você está falando de she, né? Uma menina, uma ela. Ela é she. E she você usa com is, né? Então, is there para perguntar, there is para responder. There to be no passado. Agora já não se trata de is e are. Vai se tratar de was e were. Was there a girl watching TV? Havia uma menina assistindo TV? Yes, there was. Sim, havia. No, there wasn't. Não, não havia. Alguns exemplos no plural. Vamos ver com o to be no presente. Are the girls watching TV? O are indica plural, certo? The girls, as meninas. Quem são as meninas? Somos nós, são vocês, são elas. As meninas devem ser elas, né? Se é elas, é a pessoa they. Se é a pessoa they, o be que você vai usar é are. Então, are the girls watching TV? As meninas estão assistindo TV? Se fosse no passado, were the girls watching TV? As meninas estavam assistindo TV? Com there to be, com o verbo haver no presente. Are the girls ou are there girls watching TV? Há meninas assistindo TV? Passado. Were there girls watching TV? Haviam meninas assistindo TV? Então é um repeteco. Novamente, você faz de novo, repete de novo. É sempre assim, é um pouco repetitivo, mas depois que você pega fica fácil. Certo? Por hoje é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do slide. Uma novidade aí em relação à aula anterior, né? E assim que tiver novidades eu passo para vocês. Depois eu quero ver se eu corrijo assim também em vídeo. Não sei se é ao vivo, pelo tal do Zoom, ou se a gente vai fazer assim uma correção e eu mostrando como é que é para vocês daquele exercício que eu tinha passado de revisão. Né? Só a gente terminar de revisar essas matériazinhas eu entro naquele exercício. No mais é isso, se cuidem e até a próxima aula. Goodbye.